Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai continuar falando sobre as mudanças climáticas e ainda dentro da questão de mudanças climáticas, uma das coisas que foi importante no debate sobre o efeito estufa foi a questão de criarem locais para fazer o chamado sequestro de carbono, né? Como nós estávamos vivendo o problema do efeito estufa, quais seriam as soluções para nós, humanidade, resolvermos o problema do efeito estufa? Uma das possibilidades seria o tal sequestro de carbono. Como que seria o sequestro de carbono? A humanidade inventaria uma forma de aprisionar esse carbono que está sendo liberado na natureza em grande quantidade e que está sendo responsável pelo efeito estufa, pelo chamado aquecimento atmosférico. Então, em 2001, na Alemanha, foi instituída a ideia dos chamados também, esse é um outro nome que ajuda a entender, chamados sumidouros de carbono. E uma das formas de você fazer essa absorção do carbono seria através da plantação de novas florestas. Ou manter países que têm florestas com suas florestas já existentes, tá? Que a gente poderia estar discutindo ali o repasse de crédito para países que tivessem essa possibilidade de floresta já existente. Então, ou a gente plantaria florestas fazendo esse reflorestamento e dessa forma, por isso que eu coloquei aqui embaixo o viveiro de mudas, e dessa forma a gente sequestrando esse carbono, porque florestas jovens absorvem grandes quantidades de carbono, ou pagando para países que já têm florestas manter as suas florestas em pé como uma forma de sequestrar carbono. Gente, a ideia é muito boa, mas como por enquanto a gente não viu medidas eficazes para combater o efeito estufa acontecerem, a gente não viu isso ainda de forma eficiente rolar. Mas com certeza essa vai ser uma das ideias mais debatidas nos próximos anos para se conter o chamado avanço do efeito estufa, os chamados sumidouros de carbono ou áreas para sequestrar carbono, né? As áreas de sequestro de carbono, como também são conhecidas. Lembre-se, toda vez que você pegar essa fala, seria ou você replantar florestas, fazer reflorestamento, ou você, de alguma maneira, manter as florestas já existentes para que os países não devastem suas vegetações. É uma ideia que surgiu com o efeito estufa, mas lógico que precisa de incentivo para continuar rolando aí no futuro. Bom, quem é o órgão responsável por fazer essa análise sobre a questão do clima e como o clima está se mudando e como o clima está se alterando? A responsável por isso é um dos organismos da ONU, chamado de Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. A gente costuma usar sempre a sigla para falar desse painel, é o chamado IPCC. Então, toda vez que você ouvir falar sobre IPCC é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Bom, o futuro foi traçado então pelo IPCC, né? O IPCC que traça o futuro, um painel que reúne aí 2.500 dos principais pesquisadores. E esse comitê é formado desde 1988 com a ideia de se reunir e fazer regularmente uma atuação de dados sobre o clima. Então, os dados que a gente tem referentes sobre a questão das mudanças climáticas, ele vem da Organização das Nações Unidas através desse braço da Organização das Nações Unidas, que é o chamado IPCC, que reúne esse painel gigantesco de pesquisadores e que solta relatórios referentes à questão climática e que nos dá uma luz daquilo que está acontecendo. Então, quando se fala que está havendo aquecimento global, quando se fala que o aquecimento global é um problema, a fala do aquecimento global vem muito desse grupo de pesquisadores que compõem o chamado IPCC, né? E eles são muito sérios e muito categóricos. Bom, em um relatório que eles fizeram em fevereiro de 2007, tá? Em Paris, que foi divulgado em Paris, não foi divulgado nos Estados Unidos, a sede da ONU é nos Estados Unidos.
mas como o governo americano fazia uma forte oposição nessa época a essa situação, tá? O governo Bush foi um grande opositor da questão ambiental, né? O governo Bush que governou os Estados Unidos ali de 2001 para frente, foi no governo Bush que caíram as Torres Gêmeas, que aconteceu o maior atentado do mundo, foi no governo Bush que aconteceu as invasões do Iraque, as anteriores, as invasões anteriores também tinham a participação do seu pai, tá? Também leva o mesmo nome, um é George Bush pai, o outro é George Bush filho. Então, eles são homens ali do sul dos Estados Unidos, né? Ele é do Texas, ele é texano, e ali tem muito a ver com as empresas que produzem petróleo, tem a ver com as corporações que produzem petróleo. Então, o relatório foi divulgado em Paris porque haveria uma forte interferência do governo americano dentro dos Estados Unidos, já que esse tipo de governo diz que não está tendo problema nenhum, né? Não existe problema nenhum. E o relatório diz que a ação humana, o relatório feito pelo IPCC, diz que a ação humana é a responsável pelo aquecimento global. Então, a queima de combustíveis fósseis, como é o caso do carvão e do petróleo, tá? Feita por nós humanos, seria aí o grande responsável pela questão do efeito estufa e todos os problemas que o efeito estufa traz. Lembra, gente, só fazendo uma recapitulação, o maior problema do efeito estufa estaria relacionado ao derretimento das geleiras, principalmente ao Polo Sul, que tem ali uma capa de gelo gigante que se derreteria e voltaria para o oceano, enchendo o oceano de água. Tudo bem? Bom, em 1992 aconteceu a chamada Rio 92 ou Eco 92, que foi uma conferência internacional sobre meio ambiente que foi sediada aqui no Brasil, tá? Então o Brasil sediou aí no início dos anos 90 uma conferência internacional das Nações Unidas para se debater, para se discutir sobre meio ambiente. E tem alguns números muito interessantes sobre essa conferência. Participaram 178 países, 114 chefes de estados, 1.400 organizações não governamentais, além de 9.000 jornalistas, ou seja, foi um evento de proporções internacionais, de proporções globais, para se debater sobre meio ambiente. E o que é que foi comentado? O que foi comentado foi que pessoas estão com problema com água potável, que as florestas estão sendo derrubadas, tá? Que os solos estão sendo degradados. Então, se trouxe à tona aqui no Rio de Janeiro os problemas que a gente tem no mundo. O problema dessas conferências é que essas conferências, elas, infelizmente, elas têm um forte impacto quando elas estão acontecendo, mas elas trazem muito pouco de benefícios para a sociedade quando, de fato, a gente vai ver o que elas fizeram de efetivo. Então, se fala muito quando elas estão acontecendo, se fala muito antes, se fala muito ali no fechamento, mas a gente vê pouco se fazendo com eficácia sobre a questão ambiental. A questão ambiental é muito, muito, muito fraco. E eu vou dar um exemplo do como a questão ambiental é muito, muito fraco. Em 1997, foi assinado o chamado Protocolo de Kyoto, que foi feito no Japão. Chama Protocolo de Kyoto porque foi feito no Japão, na cidade de Kyoto, tá? E ele previa uma redução dos gases que provocam um efeito estufa. Então, ali no final dos anos 90, se chegou à conclusão que deveria se fazer uma redução dos gases que provocam o efeito estufa. Então, só para vocês terem uma ideia, aconteceu o seguinte. A ideia era fazer uma redução de 5% desses gases, tá? 5% desses gases, mas sobre o que se emitia em 1990, tá? Sobre o que se emitia em 1990. Então, fazer uma redução de 5% sobre 1990. E você teria um período entre 2008 e 2012 para fazer essa redução de 5% dos gases. Só que vai acontecer uma coisa muito maluca, né? O protocolo de Kyoto é de 1997, né? Vocês viram aqui agora há pouco, ele é de 1997, tá? E o presidente Bush, como eu tinha falado dele agora há pouco, ele é um forte opositor. O presidente Bush foi eleito em 2000, assumiu em 2001 e vai ficar 2 mandatos no poder, né? Vai ficar dois mandatos no poder, né? Ele vai ficar de 2001 até
o ano de 2008, né? Então ele fica no primeiro mandato, porque ele vai ser reeleito, gente. Então ele ganha em 2001, ele ganha em 2000, assume em 2001, aí ele fica 2001, 2002, 3 e 4. 4 tem eleição, ele é reeleito. Aí ele fica 5, 6, 7 e 8. Ele sai em 2008 em meio à crise do sistema imobiliário, que foi um fator que aconteceu dentro do seu governo. Ele teria, entre aspas, bobeado, e a crise de 2008 aconteceu dentro do seu governo. Então o presidente Bush, ele vai ser o responsável por, logo no início do seu mandato, ali em março, mais ou menos de 2001, de dizer que os Estados Unidos não iria aderir ao protocolo. Gente, os Estados Unidos poderia aderir, e ele teria aí uma folga entre 2008 e 2012 para estar fazendo essa redução de 5% dos gases que provocam o efeito estufa. Então não era uma coisa que iria acontecer de uma hora para outra. Teria um tempo para acontecer. Mas o que o governo Bush fez? O governo Bush nem quis saber. Lá em 2001 ele caiu fora e já não quis mais saber. Então, por quê? Porque ele achava que aquilo, de uma certa forma, iria prejudicar a economia norte-americana, iria dificultar a economia norte-americana. Então, o presidente Bush caiu fora. Então, nós não vimos a ratificação por parte dos Estados Unidos, e sim, os Estados Unidos, que é o grande poluidor do mundo, não tem como se fazer nenhum acordo funcionar, tá? Então, olha só, deu com os burros na água. É o que eu disse da Rio 92. Vem aqui, se debate uma série de temas importantes, mas depois não consegue se efetivar nada de muito prático, nada de muito funcional. Bom, em 2002 aconteceu a terceira conferência internacional. Deixa eu explicar por quê. Porque a primeira foi no começo dos anos 70, tá? Foi em Estocolmo. Depois a segunda foi no Rio de Janeiro, que foi a que nós citamos aqui na aula. E agora, inclusive, gente, os problemas que foram debatidos na primeira, no início dos anos 70, são os problemas que são debatidos de uma certa forma, né? Tirando a questão do efeito estufa, que cresceu mais nos últimos anos, são os mesmos. Água, poluição do ar, contaminação do solo, degradação do solo, são sempre os mesmos problemas, e desde o começo dos anos 70 que a humanidade não consegue se juntar para fazer algo de realmente prático e funcional. Então essa é a terceira, porque já tinha acontecido uma primeira no início dos anos 70, né, em Estocolmo, tá? Bom, aí nós vamos ter a terceira em 2002, tá? A Conferência Internacional da ONU sobre Questões Ambientais em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Ela vai acontecer ali na África do Sul. Bom, nós vamos tentar entender um pouco sobre essa conferência, tá? Foi uma das conferências que teve grande destaque? Não, não foi uma das conferências que teve destaque, tá? Bom, ela foi conhecida como Rio+10, tá? Essa foi a cúpula mundial sobre o desenvolvimento sustentável, e posso falar bem a verdade, gente, essa também de uma certa forma, tá? Essa também de uma certa forma, ela acabou passando, desculpa, a gente passou batido aqui, ela também de uma certa forma acabou terminando de uma forma sem grandes modificações na sociedade. Então foi considerado, inclusive, um dos encontros menos produtivos da história. Então se reuniu ali naquele momento, e dizer que se tinha alguma coisa de produtivo, não aconteceu mais nada. Isso foi em 2002. Bom, 10 anos depois, acontece novamente uma reunião no Brasil, tá? Só que agora a Rio+20, porque nós tivemos uma anterior, né, a Eco 92, e agora nós estamos tendo de novo dentro do Rio de Janeiro. Então, 92, 2002, 2012, 20 anos depois, uma nova conferência, né, dentro do Brasil, a quarta que a gente destacaria como internacional. Os 188 países que participaram, então eu até coloquei aqui, né, aprovaram um texto aí sobre sustentabilidade. 188 países participaram disso aí e fizeram um documento que eles chamaram o futuro que queremos, né? Queremos, mas às vezes não significa que podemos. Então, o propósito da chamada Rio+20, né, que de novo foi uma reunião internacional, era formular um plano em que a humanidade se desenvolvesse de modo a garantir
uma vida digna a todas as pessoas, que parece que está cada vez mais difícil, né, pessoal? Porque as crises econômicas acabam dificultando isso aí, administração dos recursos naturais para que as gerações futuras não fossem prejudicadas. Então parece que está meio difícil da gente gerir a economia e gerir os recursos sem de alguma maneira ambos, ou hora um, hora outro, estarem arrebentados, tudo bem? Então se produziu um texto, mas também de concreto desse texto nada aconteceu. Agora essa aqui, gente, ela é uma das que a gente vai ter maior destaque. Esse aqui é o chamado Acordo de Paris. Então eu vou puxar aqui para você... Ops, gente, desculpa, passou aqui. Esse aqui é o Acordo de Paris, tá? Então o Acordo de Paris é um acordo de 2015 e eu queria mostrar algumas coisas sobre o Acordo de Paris para que vocês gravassem e não se esquecessem sobre o Acordo de Paris. Então eu vou falar algumas informações, vou mostrando gráficos para que vocês vão vendo e marcando. Bom, o Acordo de Paris é de 2015, eu vou colocar minha imagem aqui para auxiliar vocês. O Acordo de Paris é de 2015, 197 participantes do acordo, são quase, né, praticamente a totalidade do mundo todo, tá? E a ideia do Acordo de Paris, presta atenção, gente, porque isso pode ser um dos pontos mais importantes a cair no vestibular. A ideia do Acordo de Paris era limitar o aquecimento global, tá? O aquecimento do planeta a menos de 2 graus centígrados, desculpe. Não deixar a temperatura da Terra ultrapassar essa marca de 2 graus. Então era essa a ideia para que não houvesse esse problema aí relacionado ao derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos. Tudo bem? Bom, então esse é o primeiro detalhe. O Acordo de Paris é de 2015, 197 países, ideia, tá, é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus centígrados. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, os últimos países que ratificaram o acordo, tá? Você vai ver aí a Croácia e a Nigéria. E o acordo ratificado por 147 países, incluindo os Estados Unidos, tá? Incluindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é importante estar nesse acordo? Sim, os Estados Unidos é muito importante. Por quê? Representam praticamente 84% das emissões globais de aquecimento, um grupo substancial de países. E quais são os países que representam esse grupo substancial da poluição global? Um deles é o próprio Estados Unidos, que é responsável aí por praticamente 18% disso, junto com a China, que é de 20%. Quer dizer, Estados Unidos e China representam quase 40% dessa poluição global. Dois países, de 197 países, os dois grandes poluidores são os Estados Unidos e a China. Aí nós temos a União Europeia, nós temos a Rússia, nós temos a Índia, nós temos o Japão, nós temos o Brasil, tá? Mas olha que coisa interessante, quer dizer, os Estados Unidos é um dos maiores emissores de gases que provocam aí o aquecimento global. Tudo bem? Então seria muito importante a participação dos Estados Unidos, afinal de contas, boa parte da fatia, vou repetir aqui de novo, gente, boa parte da fatia, aqui em cima, da poluição, é dos Estados Unidos, que representa quase 18% dessa poluição. Porém, dá uma olhada nessa informação. O presidente Trump anunciou que os Estados Unidos deixam o acordo, ou seja, ele não quer participar. Então, para o mundo, a saída dos Estados Unidos é uma perda monumental, porque ele é responsável por quase 20% dessa poluição. Mas faz parte da política do presidente Trump, que é um negacionista. Ele nega o problema, portanto, está saindo. Tudo bem, gente? A gente vai parando por aqui. Valeu, a gente se vê na próxima.